Em verdade vos digo, um de vós há de me trair. Senhor, quem é? É aquele a quem eu der o pão molhado. Ele é o traidor. O que tens a fazer? Faze-o depressa. Estava pensando aqui no meu Abraão, Leandro, sobre alguns trechos da Bíblia tão interessante e tão profundo que nos revela grande mensagem de Deus e é passar por despercebido. Eu gostaria que o Abraão lesse em Êxodo 33, versículo 18, né, Abraão? Moisés disse a ele: rogo-te que me mostres a tua glória. E aí no versículo 20, Deus responde: não poderás ver a minha face, porquanto nenhum homem pode ver a minha face e viver. Olha só que profundidade. Moisés, aquele Moisés que foi jogado no cesto, dentro d'água, que o faraó queria matar lá todos os judeus, aí Deus salvou ele daquele cesto, aí Moisés hoje com Deus, falando com Deus, mostra a tua glória. Aí Deus falou: Moisés, eu não posso te mostrar porque nenhum homem viu, mas eu vou colocar toda a minha glória, entra nessa fenda e você vai me ver pelas costas. Então Moisés, a experiência que ele teve foi muito fantástica, Abraão, de ver Deus passando pelas costas. Se concorda que foi um dos versículos, um dos trechos do Velho Testamento muito importante. Tivemos a história de Abraão conversando com Deus, Davi, tantos outros homens de Deus, Noé, Jó, foram histórias fantásticas. Mas aqui Moisés, ele conversando: eu quero ver o seu rosto, me mostra. Deus: não, Moisés, você não pode ver, você vai me ver pelas costas. É o texto mais fantástico da Bíblia que eu imagino um homem, ser humano, tirado do rio Nilo, no Balaim, e ali ele tendo essa experiência de falar com Deus. Agora você vai achar eu pensando esquisito, mas sabe o que eu preciso entender? Judas Iscariotes. Judas teve uma chance maior do que Moisés. Você fala: mas por que Judas teve? Por que Judas teve? Aí você lê João, então, fazendo favor. Vamos sair de Êxodo, vamos para João. João 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Você imagina. Aí diz que ninguém viu Deus. João escrevendo o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Ele diz que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. E nada foi feito sem ele. E esse Verbo, então Deus lá do Moisés, ele se introduziu através do Espírito Santo no útero de Maria e materializou. Deus se fez carne e habitou entre nós. Um dia o apóstolo falou: Senhor, mostra-nos o Pai, que isto nos basta. Ele falou: eu estou convosco todos os dias. Você ainda não acredita em mim? Eu estou convosco. Aí, repete, por favor, o versículo 18. Bem alto. Deus nunca foi visto por alguém, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Olha só, ele se fez conhecer. Jesus, Deus, materializado em carne, andou. Durante 3 anos e meio ele se revelou ao povo. Ele disse: eu vim para os que eram meus, os meus não me receberam. Andou montado no jumentinho. Durante o ministério de Jesus, eu tive lá onde ele nasceu, em Belém. Eu tive lá no Rio Jordão, onde ele batizou. Eu fui lá no Getsemane, andei na Via Dolorosa, onde ele andou carregando uma cruz. Lá está escrito que caiu pela primeira vez Jesus. Então Deus se fez carne. Então
os apóstolos tiveram uma oportunidade, quem teve viu ele se em carne e osso, falando. Ele falou, eu sou o pão, quem comer de mim? Ele apresentou-se a Maria, ele apresentou ao mundo da época. Ele lá com a mulher samaritana, ele falou, se você soubesse quem fala com você, você me pediria e te daria. Ele se materializou, ele preocupou com as pessoas, ele foi na casa de pecadores, a mulher lavou o pé dele com perfume, ela entendeu. Mas o dono da casa, que eram os religiosos, o líder, não entendeu. Falou, esse homem não pode ser de Deus, que ele aceita pecadores. E esse Jesus, o Deus se fez carne e se revelou a todos nós. Isso, eu gostaria que você concluísse lendo aí a partir do versículo 1 de João. João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Olha só, Brown, Jesus está no mundo, e o mundo não conheceu, ele veio, eles não entenderam. Aí continua. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quem? Os judeus, o povo de Abraão, não recebeu. Aí continua o versículo chave próximo. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Olha só, agora eu estou aqui no Brasil, Ipanema, no confim da terra, onde Jesus ide até o confins, pegar o evangelho até os confins. Eu estou aqui nos confins. Eu estou entendendo essa mensagem. Você está entendendo? Que ele é Deus, Jesus é Deus, e ele há de voltar. E aí, mais na frente, para que vai ressuscitar os mortos que criam nele, morreram, e vai encontrar com ele nos ares. Então, esse Deus que se fez carne, nos deu o privilégio de ser cristão. Não é uma religião, não é um movimento religioso, não é um sistema religioso. Jesus, ele disse que, ele falou com a mulher, ele é o caminho. Ele falou com a mulher assim, olha, vai chegar tempo que os verdadeiros, não precisa ir lá em Jerusalém adorar. Eu creio que Jesus permitiu até a destruição daquele templo, senão todo mundo estava indo. Agora está indo para Meca. Eu vi tudo em Meca, morreu mais de 1000 pessoas para chegar lá com calor, com sufoco. Senão todos nós ia querer só Jerusalém. Ele acabou com destruiu o templo, ele permitiu para mostrar para nós, o mundo. Ele falou com a mulher samaritana, os dias virão que não adorarão a Deus, não só em Jerusalém, mas em todos os lugares. Ele está procurando quem o adora em espírito e em verdade. E nós estamos aqui falando, obrigado, Jesus, pela sua manifestação. Obrigado, Pai, pelo teu poder, pela tua graça. O Senhor veio a esse mundo, morreu, ressuscitou, subiu ao céu. Eu creio, eu aceitei o Senhor, eu entendo que o Senhor é o Messias, o Cristo. A minha família entende. Nós acreditamos e aguardamos a volta do Senhor. Abençoa todos que estão ouvindo esse vídeo. E Deus te abençoa. E crê nisso, meu amigo, minha irmã, meu irmão, meu filho.